O Opiniões de hoje eu diria que é mais importante e delicado até que o restante do programa. Sim, eu falei que um dos times não rebaixados até hoje no futebol brasileiro é o São Paulo. E aí o torcedor rival fica, mas o São Paulo caiu, o São Paulo já foi rebaixado, o São Paulo isso, o São Paulo aquilo. Não, o São Paulo não foi rebaixado e você não tem o direito de achar ou de passar isso pra frente. Em 90, o São Paulo não caiu, goste você ou não. Pois é, por mais esdrúxulo que seja o regulamento do Paulista de 90, o São Paulo não foi tecnicamente rebaixado. Mas é bom lembrar, o sentimento para muitos torcedores do São Paulo à época e para alguns jogadores foi esse. O Tele e o Zete, inclusive, já falaram sobre o assunto e eles se consideraram rebaixados, mas eles também estavam errados. O campeonato de 90 foi dividido em 2 grupos e lembrando que, à época, o Paulista vinha sofrendo um inchaço e depois deu-se um jeito de desinchar. Mas voltando ao Paulista de 90, que é o da polêmica, eram 2 grupos, eles se disputavam entre eles e com os times do outro grupo. Eram 2 fases aí, ok? Acabando a confusão, 12 clubes iam se classificar. De 24, metade passariam para a 4ª fase. Mas peraí, como assim 4ª fase se a gente estava na 1ª e 2ª fases? Vou chegar lá. A 3ª fase seria uma espécie de repescagem, com o restante da galera que não passou de fase. Da repescagem iam sair mais 2 que iam se classificar para a próxima fase, certo? Os outros 10, o que acontecia? Nada. Eles só saíam do campeonato. E é aí que entra a confusão, porque teve gente achando que esses 10 eram clubes rebaixados. E entre esses 10 estava quem? O São Paulo, que não foi competente para passar nem na repescagem. E aí vamos ao que está escrito no regulamento de 90/91. Sim, porque o regulamento de um ano já falava do ano seguinte. Era bizarro, mas era assim. Parágrafo 1º do artigo 5. Para o campeonato da 1ª divisão do futebol profissional de 91, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a 4ª fase do Paulista de 90. E aí o grupo 2 vai ser constituído pelas 10 associações restantes que não se classificaram para a 4ª fase do campeonato de 90, mais as 4 advindas da divisão especial de 90. E o que era a divisão especial de 90? A 2ª divisão. Portanto, o campeonato de 91 teria 2 grupos, e isso já estava previsto em regulamento. O grupo chique, da galera que tinha disputado o título de 90, e a turma que não conseguiu vaga na fase final, mais o pessoal que subiu. Portanto, não estava previsto rebaixamento. E está no parágrafo 2º. No campeonato da 1ª divisão de futebol profissional de 90, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. E repito, a divisão especial era a 2ª divisão. Portanto, meus amigos, o São Paulo não caiu. O sentimento de frustração à época é compreensível. Alguns torcedores, por falta de informação, às vezes por embarcar no clubismo de outros torcedores, chegaram a crer que o São Paulo tinha caído, mas o São Paulo não caiu. Aonde já se viu um campeonato onde tem 10 rebaixados? Não tem, e não estava escrito isso no regulamento. Então,